Olá pessoal, estamos iniciando a nossa live aqui diretamente da sede da União dos Vereadores do Estado de São Paulo, na capital Bandeirantes. E hoje, com muita alegria, nós vamos ter a participação efetiva de um dos mais brilhantes advogados da nova geração, Dr. Marcos Paulo, advogado da UVESP, e temos aqui, para nossa alegria, a presença do João Piccolo e do Tiago Cetroni, ambos vereadores de Monte Alto. Eu aproveito para enviar um abraço ao João Paulo, prefeito de Monte Alto, e a Silvia Meira, ex-prefeita, atualmente aqui na Secretaria de Governo do Estado de São Paulo. Pessoas com as quais nós temos um bom relacionamento e desejamos sucesso, cada um em suas atividades. Antes de conversarmos com o Marcos Paulo, e nós vamos fazer aqui um bate-papo, como se fosse uma mesa redonda, eu queria destacar a presença significativa de deputados do Estado de São Paulo. Primeiro que eu queria falar é do Vanderlei Macris. Nas mãos do Macris está o caixa preta do BNDES. Nas mãos do Samuel Moreira, a relatoria da Previdência Social. Ambos têm uma missão fundamental e importante. Primeiro, nós precisamos saber do BNDES para onde foi o dinheiro fora do Brasil e qual o retorno que os países que levantaram estes recursos do BNDES estão dando para o nosso país. E se estão realmente dando o retorno desses recursos. Portanto, sucesso ao Macris na sua missão e sucesso ao Samuel Moreira, que nós falamos que é um vereador, um deputado que já foi vereador, prefeito, ético e com certeza dará um bom parecer na relatoria, como já deu da Previdência Social, mas é importante que nós tenhamos aí o Estado de São Paulo, os estados e as prefeituras, os municípios enquadrados na reforma da Previdência. É fundamental que isso aconteça para que a economia e o desenvolvimento social prevaleçam e isto seja uma continuidade. Mas eu quero fazer aqui uma saudação especial ao deputado federal Herculano Passos. Herculano também foi vereador na cidade de Itu, prefeito por duas oportunidades, numa delas, nas duas aliás, mas numa delas foi recordista absoluto em aprovação no Brasil, e o Herculano chegou em Brasília com uma missão de representar os municípios e de representar o turismo. E lá em Brasília, todos nós sabemos que quem marca a posição é quem vai e trabalha. Uma vez eu perguntei para o senador, então senador Marco Maciel, qual era o sucesso, o segredo do sucesso que ele tinha no Senado, porque ninguém fazia nada sem ouvi-lo. Ele respondeu para mim: chego segunda e vou embora sexta. Portanto, é o domínio, é o conhecimento dos projetos que este conhecimento traz para o deputado, para o senador, uma liderança incontestável. Herculano Passos, com relação ao turismo e aos municípios, tem uma presença altamente significativa. A luta dele em favor da liberação dos vistos de entrada no país para turistas do Canadá, Austrália, Japão e Estados Unidos, o resultado foi aí. Nesse último domingo, na chamada Parada Gay, a ocupação hoteleira em São Paulo, não só de brasileiros, mas de pessoas que vieram de outros países, foi enorme, muito mais do que nos anos anteriores e nos eventos anteriores, graças à liberação do visto. Uma vitória incontestável do deputado Herculano Passos. A outra vitória do deputado Herculano Passos, que logo vai se transformar em realidade, queira ou não, é a instalação de cassinos no Brasil. Claro que isto virá de uma forma extremamente regulamentada para que não haja abusos, nem haja um jogo clandestino. Então serão poucas as cidades que serão beneficiadas, mas injetando recurso na economia. E para aqueles que são contra, procurem saber quantos brasileiros vão ao Paraguai, Argentina,
ou mesmo entrando nos navios, nos transatlânticos e jogando para fazer o jogo, para participar dos jogos dos cassinos. É enorme. Então, a vinda do cassino para o Brasil é uma realidade da qual não se pode fugir. Muito bem. Deputado Herculano Passos acaba de ser convidado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar uma das vice-lideranças da Câmara dos Deputados. Uma inegável posição de prestígio para o estado de São Paulo. Herculano Passos já é o coordenador da bancada paulista. Ele coordena a bancada de 90 deputados, 70 deputados que estão na Câmara dos Deputados em Brasília. Portanto, os nossos cumprimentos, a nossa alegria, a nossa satisfação em poder saudar um ex-vereador, um ex-prefeito e um deputado federal que marcou a sua posição. Chega cedo para trabalhar em Brasília e vem no final da semana com resultados positivos. Parabéns, Herculano, e que você consiga transformar o seu nome em São Paulo. Que você cada vez mais, à medida que você cresça, que cresça junto com você o estado de São Paulo. Queremos destacar as pessoas que estão conosco aqui em audiência: a Malu Ribeiro, o José Luiz Bruliosi, o Braulio Assis, o Fábio Gomes, a Jussiana Castellani, o André Muramoto, Leandro Almêndola, Luiz Cláudio, Sônia Beolque, João da Silva Timba, Silvia Melo, que está no Cairo, Tiago Miara. Os nossos agradecimentos pela audiência, mas não adianta eu ficar falando aqui sozinho, daqui a pouco eu vou ter o puxão de orelha lá do Oriente, lá da África, da região do Cairo. Eu quero cumprimentar aqui, eu não sei se o som dá para chegar até ele, os vereadores Piccolo e Cetrone. Vamos lá, Monte Alto aqui representado e participando conosco da live. Boa noite, amigo, prazer em tê-lo aqui. Obrigado, Sebastião, Tiago Cetrone, Dr. Marcos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando dessa transmissão que a União de Vereadores está fazendo. Para a gente é uma grande satisfação e estamos aqui para estar participando e obrigado por essa oportunidade. Ô, João, você falando aí no microfone do Marco. Eu também quero aqui agradecer a oportunidade de estar na UVESP. Nós, que enquanto município sempre estamos aí sendo respaldados e orientados pelo trabalho da UVESP. É uma grande satisfação termos esta parceria. A gestão pública, ela só serve se for para o benefício do cidadão. E esse trabalho sempre tem sido feito pela UVESP junto às câmaras dos vereadores. Por isso, o nosso agradecimento e a nossa satisfação de poder contar com o apoio dessa instituição. E eu quero cumprimentar o João e o Tiago, porque eles estão aqui em São Paulo para conversar sobre legislações, o que é que pode ser feito para levar o desenvolvimento para Monte Alto. Esse é um papel que todos os vereadores deveriam fazer, de buscar informações que possam levar recursos para os seus municípios. O João, inclusive, nos contou aqui de um fato que ele tomou conhecimento no Conexidades e que serviu para alertar equipes de assessores de deputados com relação àquilo que podem fazer para ajudar o município. A sociedade do conhecimento é fundamental, é importante, e nós queremos aqui agradecer Monte Alto, que também já é afiliada da UVESP e recebe os pareceres deste jovem, brilhante advogado, Dr. Marcos Paulo. Marcos, prazer mais uma vez em tê-lo aqui, você que faz parte da UVESP, né? Carinho todo especial, abraço todo especial a você. Obrigado, boa noite, Miziara, vereador João Piccolo, vereador Tiago Cetrone. É um prazer estar aqui, né? Mais uma live aí da UVESP. Eu sempre acompanho do interior também, né? Sou, como todos os amigos aqui participantes, sou um telespectador assíduo aqui, né? Das lives, e acompanho e tenho o prazer, né, de fazer parte aqui do time da UVESP, né? Como consultor, dando os nossos pareceres, nossas orientações para as câmaras municipais. E hoje é um prazer enorme, né? Porque Monte Alto é uma das câmaras que apresenta os maiores números de consultas para a UVESP, né? E a gente tem a possibilidade de trabalhar, né, na orientação,
na organização, né, sempre orientando, ponderando, e a gente verifica, né, que são projetos de leis consistentes, né, projetos de leis necessários e sempre bastante ponderados, né, levando em consideração, inclusive, a realidade do município e do Poder Executivo. Então é um prazer estar aqui, Miziara, os vereadores aí de Monte Alto e aos telespectadores da UVESP. Ô Marcos, as consultas que você tem recebido, assim, procure lembrar de algumas cujas respostas você já as tem, para que a gente eventualmente possa tirar alguma dúvida de vereador. Enquanto você pensa, eu quero cumprimentar a Sônia, que preside o Parlamento Regional de Rio Preto, a Sônia Bewalk, vereadora em Ibirá, outra batalhadora. O Timba, que é vereador em Assis e preside o Parlamento da região de Assis, informando o Timba que nós logo estaremos aí, vamos marcar data para dar posse para o Parlamento Regional de Assis. Queremos cumprimentar o André Muramoto também, são vereadores que participam conosco constantemente. Aliás, há vereadores, aqui nós queremos também conversar como fazemos sempre com a sociedade civil, mas eu quero destacar que os vereadores não sabem o tamanho da força que tem. Quem diz isso não é o presidente da UVESP. Quem diz, reafirma com todas as letras, é o diretor-geral do Tribunal de Contas, o Sérgio Rossi, que me diz constantemente, se os vereadores soubessem a força que tem, o desenvolvimento seria mais acentuado no estado de São Paulo, haveria menos erros e mais acertos em favor da população. É uma grande verdade. A gente procura informar, né? Nós temos aí celulares de aproximadamente 4 mil vereadores do estado, nem todos correspondem às notícias que nós enviamos, às informações que nós enviamos, às modificações existentes na legislação, notadamente na legislação. Nós temos vários códigos entrando em vigor, nós temos o Código de Defesa do Usuário Público, do usuário público, né? O servidor público, é o que eu digo sempre, Marcos, a gente chega numa repartição pública, tá lá, se você ofender o funcionário público, você tem tantos anos de condenação, etc e tal. Mas e quem cuidava do usuário? Não havia. Agora tem um código. Nem todos sabem desse código. Você, por exemplo, sabia que a medida provisória do presidente Bolsonaro das liberdades econômicas favorece a empregabilidade e pode ser feita através de projeto de lei nos municípios? São essas informações que a gente passa constantemente para vocês. Você lembrou, Marcos? Sim, nós temos diversas consultas aí formuladas pelas câmaras municipais filiadas, né? E dentre as quais alguns temas que nos chamam a atenção, Miziara. Um dos principais temas, tá? Um tema, acho que é um tema central, né, na legislação municipal, que é o conflito, às vezes existentes, entre dispositivos das leis orgânicas e dispositivos do regimento interno. Nós sabemos que a partir da Constituição Federal de 88 foi concedido aos Estados-membros a competência para instituir suas constituições estaduais. Então, em 89, ocorreram a promulgação das constituições estaduais. Claro que cada estado acabou atualizando a sua, salvo engano, São Paulo atualizou entre 2011 e 2012 a sua Constituição estadual, e os municípios têm a competência para legislar, né, sobre estabelecer suas leis orgânicas, né, e sempre guardando uma simetria com a Constituição estadual. E o que acontece? Nós temos leis orgânicas anteriores à Constituição Federal. Nós temos, porque os municípios existem, tem municípios antiquíssimos, né? A gente pega Santana de Parnaíba, Santos, São Vicente, né? Nós temos municípios que datam muito antes até da própria República. E esses dispositivos municipais, eles às vezes guardam um conflito, porque os vereadores próprios sabem que no regimento interno é muito utilizado, né? O vereador ele trabalha com a lei orgânica em cima da mesa, mas ele trabalha com o regimento interno debaixo do braço,
né? E a própria administração pública também trabalha com esses dois diplomas fundamentais. Tem casos que eles não se conversam. Não se conversam. Então tem muito conflito. O que a gente tem visto, o que a gente tem orientado, o próprio Tribunal de Contas, ele fiscaliza isso, ele verifica isso nas consultas, nas fiscalizações anuais, é essa questão de uma compatibilidade entre eles, até com relação à criação, o estabelecimento de direitos. Um exemplo, lei orgânica, ela não pode prever sobre direitos dos servidores públicos, né? Isso é pacífico no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque a competência para estabelecer, regular sobre servidor público, sobre os servidores, o regime jurídico dos servidores públicos, é do prefeito, do chefe do Poder Executivo. E a lei orgânica é um diploma do Poder Legislativo. Então tem muitas leis orgânicas, não que tem alguns direitos que são reproduzidos da Constituição Federal. Isso não tem questionamento. Mas regime jurídico, às vezes uma gratificação, às vezes um adicional quinquenal, uma sexta parte, é reproduzido na lei orgânica municipal e o tribunal tem um posicionamento que isso é inconstitucional. Então, é interessante a gente analisar isso, a gente sempre orienta essa constante revisão, aperfeiçoamento dos vereadores para a gente poder acabar com esse tipo de conflito. Né? Esse desentendimento, vamos assim dizer, entre a lei orgânica e o regimento interno, nós temos como orientar as câmaras. Temos como orientar as câmaras, nós temos sim. que fazer a reforma. Eu estava até lembrando esses dias, o doutor Nalini, quando foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado, ele me chamou, eu fui até o tribunal, ele me mostrou o tanto de processos de ação direta de inconstitucionalidade existente, porque lei orgânica e Constituição não conversavam entre si. Lei orgânica, Constituição e a Constituição estadual e da República eram diferentes, elas que definem, diferentes da lei orgânica, da Constituição Municipal. Então, uma coisa que as câmaras têm que ficar atentas, e a UVESP pode orientar, Dr. Marcos Paulo pode chegar aí e fazer na sua Câmara a revisão da lei orgânica e do regimento interno, porque, de alguma forma, ela pode ser prejudicada. E outra, erros administrativos, projetos de lei, todos são responsabilizados. Antes do Marco entrar aqui, continuando falando dos projetos, o André Givasli, um abraço, Andrei, amigo Andrei, prazer em tê-lo aqui na live, Adilson Leandro de Sorocaba, Eduardo Schmidt, o Sérgio Luiz, Daniel Fernandes, Demetrio César Xavier, obrigado a todos pela presença, não é? Estando conosco aqui na live, estimulando a que a audiência fique grande, permanente, para que a gente possa sempre contribuir com informações importantes. Continue, Marcos, por favor. Nós temos também outras demandas, Miziara. É uma demanda simples, mas geralmente ela é recorrente, com relação a convênios, né, que o Poder Executivo ele firma, né, com secretarias do Estado, com instituições, entidades públicas ou privadas. Acho que de Monte Alto nós tivemos alguns pareceres nesse sentido. E assim, a gente sempre orienta que isso isso fica na competência discricionária do Poder Executivo, do prefeito, né? As leis orgânicas elas têm que ter no seu corpo, né, de normas a disponibilidade dos vereadores apenas decidirem sobre a autorização legislativa. Então isso é recorrente, a gente sempre orienta nesse sentido. Mas um outro ponto que eu chamo a atenção, um outro tema que é muito questionado, é com relação ao quadro de pessoal das prefeituras, né, do Poder Executivo dos municípios, né, atribuição de cargos. Os municípios, desde a década de 80 para cá, eles acabaram alguns municípios alteraram seus regimes, ou era um regime seletista ou era regime estatutário, e nessa alteração de regimes, não foi disponibilizado, pego o principal tema, que é a atribuição de cargos, qual é a atribuição efetiva de cada cargo. Então, cria o cargo sem atribuição. Hoje é pacífico a orientação do Ministério Público e do Tribunal de Contas, que precisa constar especificamente a atribuição dos cargos. Então, a gente verifica se aí muitas ações civil públicas, muitos inquéritos civis, a própria fiscalização do Tribunal de Contas, imposições
aí do Poder Executivo organizar suas atribuições de cargos, proferirem reformas administrativas, estruturações administrativas para poder organizar seu quadro de pessoal e sua estrutura administrativa. Isso tem aparecido muito nas consultas, né? Porque o próprio Ministério Público e o Tribunal de Contas, de maneira correta, né, tem verificado essa questão da atribuição de cargos e é um dos temas que mais aqui nos aparece como consultas das câmaras filiadas. Muito bem, Marcos, o Jefferson está me dizendo aqui que o áudio está ótimo, que os vereadores podem participar se assim o desejarem. Então, transmissão perfeita. Vamos saber um pouco como a população de Monte Alto reage com as câmaras municipais. Olha, nós temos, logicamente, um contato maior com a população é o vereador, né, Miséria? É o que está mais próximo da população. E a gente tem esse contato e leva as suas reivindicações ao executivo, que cabe a ele, às vezes, atender ou não as reivindicações que são feitas. E a gente tem esse relacionamento muito mais próximo. Então, isso nos dá uma grande visão daquilo que as necessidades que o município tem, a ansiedade da sua população, para que possa levar o executivo e tentar resolver os problemas. Então, essa é a visão que a gente tem dentro das câmaras, que nós podemos colaborar, como se diz nas suas palavras aqui, o que os vereadores podem estar fazendo e colaborar cada vez mais para o desenvolvimento do município. Muito bem. O desenvolvimento do município é fundamental. Eu costumo aqui dizer o seguinte, os vereadores têm oportunidade de adequar o seu número de participantes no Poder Legislativo. Isso é fundamental, porque quanto mais cabeças pensando, o Poder Legislativo é o principal poder da nação brasileira. E se é da nação, é do município, né? Não se faz nada sem que o Poder Legislativo autorize. O Poder Legislativo tem que ser respeitado exatamente por isso. É o que acontece nos países europeus. O respeito que se dá ao agente público, eu sou testemunha, assisti vários, é indiscutivelmente um respeito de autoridade, de cidadão com o seu procurador, que é o vereador. No caso, em outros países, em Portugal, por exemplo, o trabalho do vereador é magnífico, tanto que o presidente da Câmara é o prefeito municipal do município lá de Portugal. Portanto, oportunidades de trabalhar, o vereador tem, basta querer. Nós estamos com 2 representantes aqui, o João e o Tiago. São representantes da Câmara Municipal de Monte Alto. Vieram fazer o quê? Trabalhar, buscar informações, saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito, para não ter problema nem com o tribunal, nem com o Ministério Público. É importante a gente destacar isso. E o papel do vereador é de dar esta resposta à sociedade. E a sociedade e o executivo devem respeitar o vereador, principalmente o executivo. Eu já ouvi casos de vereador, e o vereador ele pode entrar na prefeitura a hora que ele quiser, vistoriar os departamentos a hora que ele quiser, e o prefeito só pode ir na Câmara convidado ou convocado. Então, por aí você vê a diferença dos poderes. Todavia, o que nós orientamos sempre, o Marcos Paulo pode confirmar ou não isso, que haja uma coesão entre Poder Legislativo e Poder Executivo, pensando no desenvolvimento da cidade. Porque hoje, as cidades são como as empresas, elas concorrem entre si. Ao mesmo tempo que elas se consorciam para executar determinadas tarefas na área de infraestrutura ou de políticas públicas, ainda assim elas concorrem entre si. Se não trabalharem junto, nada vai acontecer. E o que nós temos visto? Ouvido, por exemplo, casos de vereadores que vão visitar algumas repartições na sua função total de fiscalização e o prefeito se rebela. O prefeito quer processar, mas é exatamente uma coisa assim, surrealista, não tem como. O vereador tem acesso às repartições que ele bem entender. Estou certo, Marcos? Não, totalmente. Todas as leis orgânicas, elas prevêem isso, isso vem da Constituição Federal, né? Na Constituição Federal, ela reproduz ali a função, né, entre os poderes, e a função fundamental do Poder Legislativo, além da função legislativa, é a função fiscalizatória. Né? Tanto que o Tribunal de Contas, pela Constituição Federal,
ele é auxiliar do Poder Legislativo na fiscalização contábil, financeira, de execuções orçamentárias, enfim. E é fundamental, né, para o papel da democracia, né, eu acho que a ideia dos três poderes, da separação de poderes, é aquela ideia da balança, né, a ideia de um equilíbrio, né, para se atingir o interesse público onde quer que esteja, se é na União, se é nos Estados-membros ou se é nos municípios. E é fundamental, né, que o Poder Legislativo ele tem essa possibilidade de exercer suas funções. Eu acho que isso seria uma afronta à democracia, qualquer tipo de ataque nesse sentido, qualquer tipo de bloqueio nesse sentido. E o Poder Executivo ele sabe que ele tem que ser fiscalizado, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas e essa função é fundamental do Poder, é iniciada no Poder Legislativo, tanto que as contas dos prefeitos municipais acabam retornando para as câmaras municipais, né, como pareceres dos conselheiros estaduais para análise dos vereadores. Muito bem. O que mais nós temos de Monte Alto? Fala aí, professor. Muita coisa bonita. Aproveitar até a oportunidade para os que estão vendo a live ou que vão ver posteriormente. Sintam-se convidados para conhecer a terra dos dinossauros, a terra da menina Isildinha, a terra da Virgem Montezina. E que já chegou a ser a capital do mamão. Já chegou a ser a capital do mamão. É uma cidade marcada principalmente pelo turismo religioso, pelo turismo paleontológico, por questão dos museus que nós temos lá reconhecidos internacionalmente, e também pelo seu turismo ecológico. Ainda nós tenhamos ainda que caminhar muito nessa rota, mas nós temos diversas cachoeiras, nós temos inclusive a Rota das Capelas, feitas por ciclistas do estado inteiro. Já é município de interesse turístico? Sim, já é município de interesse turístico. Então tem muita coisa bacana a conhecer, que eu convido a população. Entra no site lá da prefeitura, montealto.sp.gov.br, lá tem todo o calendário de eventos, todas as ações turísticas da nossa cidade. A cidade é uma forte candidata a ser instância, então, pelo que você está falando aí. Temos trabalhado e temos torcido por isso. Porque agora é uma disputa, né? Entre instância e cidade turística, município de interesse, é uma disputa. Beth Dubroa, vereadora que participou do Conexidades, aqui conosco. O Castro Rocha, o Ricardo Tortorello, grande professor que atuou no Sebrae, juntamente com a UVESP, orientando o vereador empreendedor. O Edinho do Kemmel, o Gilson Conzatti, presidente da União dos Vereadores do Brasil, uma das maiores lideranças municipalistas dos poderes legislativos dos estados. O Gilson, além de presidir a UVB, ele consegue fazer a marcha dos vereadores em Brasília e colocar de 6 a 8 mil vereadores participando de discussões, debates, e ele joga pesado, não é? Ele cobra as autoridades mesmo, as autoridades federais. Parabéns, Gilson, eu sei que você vai estar aqui em São Paulo, dias 11 e 12, estamos aguardando aqui a sua visita. O João Marcelo, Virgílio Carvalho, professor de turismo, o Paulo Marcondes, que foi o mestre de cerimônias do Conexidades, todos nós, todos conosco aqui na live da UVESP. 2 vereadores, portanto, de Monte Alto, exaltando as qualidades de Monte Alto, e a presença deles me leva a dizer o seguinte: quem quiser, participe da live, que quarta-feira, só que, pelo que eu estou sentindo, nós podemos colocar, para ter visibilidade total, no máximo 2 vereadores. O que mais, doutor Marcos? Não, eu gostaria aqui de agradecer, né, Miziara, ao convite, de estar mais aqui em mais uma live aqui, parabenizar pelo Conexidade. Eu pude acompanhar, né, durante 2 ou 3 dias ali os trabalhos. Foi um evento espetacular. E gostaria também de aproveitar, que você comentou aqui, e parabenizar aqui o trabalho e fortalecer o trabalho desses 3 deputados federais, Samuel Moreira, Macris e o Herculano. A gente sabe que a eficiência e o princípio da eficiência e a integridade, principalmente agora com a lei anticorrupção, isso trouxe uma nova realidade para os municípios. E realidade tem que fazer parte da legislação, né? Então não tenho dúvida que o Herculano lá com relação ao turismo, ao municipalismo, vai fazer um excelente trabalho pela sua competência.
ao deputado Vanderlei Macris, né? O trabalho que ele vai fazer no BNDES, sobretudo agora com essa lei anticorrupção, vai ser incrível. Nós acabamos de fundar, inclusive, Miziara, o IBASAN, Instituto Brasileiro de Direito Administrativo Sancionador. Eu sou um dos cofundadores, com o professor José Roberto Mito Oliveira, da Procuradoria-Geral da República, o professor Fábio Medina Osório, e nós estamos fundando esse trabalho para discutir realmente esse tipo de tema. E eu não tenho dúvida que o deputado vai trabalhar muito bem nessa CPI instalada lá do BNDES. E o Samuel Moreira, que tem aí uma grande, excelente, competente, o grande deputado político, e vai ter aí na mão dele a reforma da Previdência, que nós temos que incluir os municípios e os estados, porque o déficit atuarial dos municípios é grande. A dificuldade que os municípios estão passando com as suas previdências é efetiva e precisa ser incluído e discutido na reforma da Previdência. Ô Marcos, antes de nós terminarmos a nossa live, convém aqui lembrar por que as câmaras devem se filiar ao VESP. Você é o advogado que cuida com muito carinho dos pareceres, são profundos, todos elogiam, eu fico muito feliz por conta disso. Na última eleição, 44 ou 45, não sei agora o número exato, de presidentes de câmaras ficaram impedidos de disputar a reeleição por conta das contas rejeitadas do tribunal. Nenhum era filiado ao VESP. Então aqui tem um trabalho muito sério de informação, né? Quando saiu a notícia do 13º do vereador, as câmaras ligavam aqui perguntando a nossa posição e já induzindo algumas câmaras a nossa resposta de que era possível. A orientação do Dr. Marcos, do nosso quadro jurídico, não pode. Tem que ser de um mandato para outro. Todavia, assim pensa o tribunal. O Supremo pensa diferente. Mas para conseguir retroagir 2 anos, tem que entrar com uma ação judicial. Aí ações consegue. Judiciais. Não é isso? O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, primeiro, ele analisa a questão contábil. E na questão contábil, ele verifica a incidência do princípio da anterioridade, né, da legislatura. O que seria isso? Que precisa prever numa legislatura, né, para começar a valer na legislatura seguinte. Então é essa orientação que é muito vinculada à questão orçamentária, financeira dos municípios. Já o Tribunal de Justiça, ele tem um entendimento, já existe alguma jurisprudência, né, do órgão das câmaras de direito público, de algumas comarcas, né, do interior do estado, que ele verifica a possibilidade daquele que exerceu o trabalho de agente político receber, né, os valores retroativos. Então, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, alguns agentes políticos têm entrado com ações judiciais e têm conquistado o direito, né, aos recebimento dos últimos 5 anos, né, do exercício do cargo. A gente não pode falar que está conflitando a orientação do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça. São duas coisas distintas. O Tribunal de Contas está orientando na questão orçamentária, anterioridade financeira. Já o Tribunal de Justiça, ele verifica o direito nascido a partir da Constituição Federal e da interpretação do Supremo Tribunal Federal. Agora, é preciso levar em consideração, né, Marcos, que a Receita Municipal está combalida em razão dos desmandos governamentais dos últimos anos em Brasília. Quem paga a conta é o município, quem sofre a consequência é o município. A Receita está um pouco dificultada. Nós temos que esperar melhorar a economia e cada um buscar o seu direito. Se há direito, tem que ir atrás mesmo. Mas, evidentemente, pensando na possibilidade de que isso pode afetar a Receita Municipal. Você concorda? Não, sem dúvida nenhuma, né? Nós sabemos que existem aí, a ação judicial ganha contra um ente público, ela entra no regime do precatório, né? Que foi um grande fantasma para as administrações públicas, né? Tendo em vista o impacto, inclusive em contas rejeitadas. Então tem que ter um equilíbrio nessas decisões para a gente poder também não impactar de forma sem qualquer comprometimento às contas públicas. Muito bem. Antes do término da nossa live, eu quero aqui fazer algumas observações que eu acho muito importante, que é a questão da torcida, porque nos programas anteriores nós pedíamos que os vereadores falassem com seus deputados federais
para a aprovação da reforma da Previdência. O Marcos colocou bem, a situação não é só Brasília, o prejuízo não é só em Brasília, o prejuízo é também nos municípios e nos estados. Hoje, feito esse trabalho, muitos vereadores conversaram com seus deputados e nós sabemos que o estado e os municípios serão incluídos. O deputado Samuel Moreira fez um exercício enorme para atender parte da oposição e parte da situação, sem prejudicar uma reforma que precisa ser feita. Agora é torcer. E nós sabemos que a reforma passando, e ela deve ser aprovada até o meio da próxima semana, antes do recesso parlamentar, nós sabemos que ela vai mexer com o ânimo, o bom humor dos empresários, dos investidores, da Bolsa de Valores, da confiança dos brasileiros. Isso vai mudar a economia, vai mudar o quadro de desemprego. E depois, essa torcida tem que continuar. E o trabalho também. Nós temos que aprovar a reforma tributária, pensar num pacto federativo que seja efetivamente um pacto federativo que corresponda à realidade dos municípios. O Marcos falou agora há pouco que 3 municípios nasceram antes da República: Santos, São Vicente e Salvador, Santana do Parnaíba aqui em São Paulo. Significa que nós somos um país de nascença municipalista, entretanto temos um pacto federativo que não corresponde a essa realidade. Eu, quando estive na Alemanha, a convite da Fundação Konrad Adenauer, o que eu observei? Lá é 1/3 para cada federado. Então o município tem condição de trabalhar sem ficar de chapéu na mão pedindo dinheiro para o governo federal. Precisamos da reforma tributária e precisamos da reforma política. Acabar com os partidos que vivem de campanhas eleitorais. São os chamados partidos de aluguel. Nós temos que minimizar o número de partidos. Não precisamos chegar a tal ponto que é os Estados Unidos, mas precisamos ter menos partido até para governabilidade, não é? O presidente da República precisa de governabilidade. Poder legislativo é forte? Acabou de dar vários recados. Medida provisória, vamos devagar. Devagar porque nós estamos num regime democrático. Então, poucas medidas provisórias, as necessárias, o resto discutimos aqui no Congresso, que é o habitat preparado para formar as leis que o Executivo vai cumprir. Portanto, existem esses cumprimentos? Existem, mas que o Poder Legislativo tem que dar as condições para que o presidente possa governar, tem sim. Marcos, obrigado pela sua participação. Os vereadores João Piccolo e o Tiago Cetrone, muito obrigado pela presença aqui. Monte Alto, muito bem representado. Um alô de vocês para a gente encerrar. Nós é que agradecemos essa oportunidade, foi uma oportunidade ímpar, e pode ter certeza que estaremos sempre aqui precisando, e tenho convicção que a União dos Vereadores está pronta a nos servir a cada cidade, Miziara. E mais, Dr. Marcos, por tudo que o senhor tem feito, pelos seus pareceres que o senhor tem dado. Obrigado. Mais uma vez também, não ser repetitivo, mas agradecer a União dos Vereadores, na pessoa dos amigos aqui presentes, por todo o apoio, por todo o auxílio que dá às câmaras municipais do nosso estado. Muito obrigado por isso e pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Marcos, um grande abraço a você, muito obrigado pela participação. Olha, eu quero agradecer aqui o Alex Parente, que é vereador em Dois Córregos, o Fradique Magalhães, que é de Barretos, José Silva Abreu, Eduardo Carmona. Carmona, daqui a pouquinho toda essa nossa live na rede social, graças ao seu trabalho. O Jefferson comandando aqui com a Tânia, o André Castro, o Emílio Brida Costa e o Williams Kester, que é um advogado também na mesma linhagem do Marcos Paulo. Brilhante, menino brilhante. Nós estamos com uma nova geração de advogados estudiosos e que tem nos ajudado. O Williams tem representado muito bem a UVESP na região de São José do Rio Preto, pronto para dar pareceres, conhece muito, sabe muito, atende as prefeituras e as câmaras da região. Grande abraço a todos, uma boa noite e um fim de semana, na última semana de junho, antes das férias, muito glorioso, com Deus abençoando todos vocês.